Olá, esse vídeo a gente vai explorar a forma canônica da função quadrática. Tá? Eu vou começar primeiro por uma parte, fazer uma pegada mais exploratória, mais investigativa, e depois a gente vai para uma parte, né, mais densa, demonstrando para o caso geral. Tá? Então vem comigo aqui, que eu vou mostrar para você uma coisa bem legal. Então imaginamos aqui que eu tenho um número real, qualquer x, que vai se associar a um outro número real, f de x. Aí, ou seja, eu tenho duas variáveis, eu quero estudar o comportamento das duas. Eu cheguei a esse modelo aqui, eu obtive, né, por meio dos dados fornecidos, essa expressão aqui para f de x. E aí eu quero expressar, né, essa função de uma forma diferente. Tá? Eu quero expressar que essa função, assim. Eu posso expressar essa função por meio de um produto notável, um quadrado da diferença, multiplicado por um fator somado com uma constante. Eu quero tentar expressar isso aqui. Eu vou fazer isso com alguns exemplos e depois a gente vai ver em que isso pode ser útil. Né? Então, se eu escrevo a função assim, uma forma de tentar buscar aquilo dali é tentar imaginar, tá, qual é o quadrado da diferença que geraria esses dois primeiros termos aqui. Então, olha só que coisa interessante. Eu posso escrever isso aqui. Quadrado do primeiro, imaginando que eu esteja construindo o quadrado da diferença. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Como o primeiro é x, o segundo só pode ser 10. O segundo só pode ser a metade de 20. Por quê? Porque como eu vou duplicar, eu preciso ter aqui a metade, de tal forma que eu chegue ao valor original. Então eu posso imaginar aqui, né, imaginando que eu esteja, né, desenvolvendo o quadrado da diferença. Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Bom, como o segundo é 10, né, o quadrado do segundo vai ser 100. Quadrado do segundo. E aí observem vocês que, como aqui eu tenho 130 e aqui eu já tenho 100, eu posso, se eu acrescentar 30, eu formo aqui o 130 que eu tinha aqui em cima. Bom, mas você está abrindo o problema, qual a finalidade disso? A finalidade é que eu posso reescrever aquilo dali, né? Assim, ó, x menos 10 ao quadrado, né? Ou seja, isso aqui é um quadrado, né, perfeito, isso aí é uma diferença, quadrado da diferença dos termos, o x e o 10, e por último eu tenho aqui 30. Se você desenvolver isso tudo e somar 30, vai dar lá de cima. E aí a pergunta natural você deve me fazer, né? De por que você fez isso e em que isso me ajuda, né? Primeiro motivo de escrever dessa forma é que daqui você tira imediatamente o x do vértice e o y do vértice. Eu vou começar pelo y do vértice, que eu acho que para mim é mais fácil. Se essa expressão aqui elevada ao quadrado vai ser sempre positiva ou zero, o menor valor que ela assume é zero. Se o menor valor que ela assume é zero, quando somado com 30, o menor valor que ela vai assumir é 30. Então o y do vértice é 30. E neste caso, o y do vértice é o valor mínimo da função. É o valor mínimo de f de x. É o valor mínimo para f de x. Observe que fazendo essa manipulação aí, eu obtive o y do vértice sem recorrer
a fórmula menos delta sobre 4A, que eu já vou mostrar daqui a pouco de onde vem. Tá? Uma outra coisa que eu acho que é bem bacana aqui é que você entende por que é o mínimo. É o mínimo porque essa expressão vai ser no mínimo zero, o menor valor possível para ela com x real, tá? É zero, e aí, consequentemente, 0 mais 30 vai dar 30, que vai ser o valor mínimo. Então, o valor mínimo é 30. E qual é o valor de x que produz esse mínimo? O valor de x produz esse mínimo quando essa expressão for o mínimo. E essa expressão é mínima quando x é igual a 10. Então, o x do vértice é 10. Tá? Então, daqui você tem as coordenadas do vértice. O vértice é em coordenadas, vértice, em coordenadas 10, 30. Tá? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante, você consegue encontrar x do vértice e y do vértice de forma bem legal, sem recorrer àquelas fórmulas de menos b sobre 2a, menos delta sobre 4. Não estou dizendo que elas são ruins, não. Tá? Não estou dizendo para você não fazer usando fórmula. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que esse aqui é um caminho que te permite chegar lá sem usá-las. Né? De obter x do vértice, y do vértice, valor mínimo, e entender sem chegar lá. O segundo ponto que eu acho que é importante aqui é na construção do gráfico. Tá? Como é que ficaria o gráfico dessa função aqui? Então, vamos colocar aqui do lado. Observe que eu tenho, o vértice é 10, 30, não é isso? O vértice é 10, 30. Então, o vértice... Só um esboço. Tá aqui. A concavidade dela volta lá para cima. Por quê? À medida que os valores, por exemplo, se eu coloco aqui 15 menos 10 dá 5. Ao quadrado 25, mais 30, 55. Então, se eu, a partir do 10, aqui é 10 e aqui é 30. Se a partir do 10 eu avançar 5, eu vou para 55. Em compensação, se eu voltar 5, vai dar menos 5 ao quadrado, dá 25 mais 30, 55. Ou seja, se eu avançar 5 e se eu voltar 5, a ordenada, ou seja, o valor de y, o valor de f de x é o mesmo. Ou seja, para distâncias iguais do vértice, eu gero imagens iguais para esse x. Ou seja, você consegue ver aqui não só a construção do gráfico, né, de forma bem legal, como você consegue ver aqui no nosso caso daria 55. Para x igual a 5, para x igual a 15. Ou seja, você consegue visualizar a simetria na função, no gráfico da função quadrática, ou seja, a simetria na parábola, de uma forma muito simples, de uma forma muito natural, muito experimental. Né? Ou seja, a propriedade de simetria ela se mostra para você facilmente, fica mais explícito a propriedade de simetria. E a construção do gráfico ela também fica bem interessante. Por quê? Porque você sabe que se você aumenta, o x passa de 10, isso aqui elevado ao quadrado vai ser sempre positivo, vai ser crescente, com mais 30 vai ficar maior ainda. Então você sabe que depois do 10, o céu é o limite, vai para mais infinito. E se você for para antes do 10, isso aqui vai ficando cada vez mais negativo, elevado ao quadrado vai ficar cada vez mais positivo. Então os valores de y também vão para mais infinito. Então esta forma te permite entender a simetria da parábola, te permite entender por que esses dois ramos aqui, os valores de y tendem a mais infinito, e daí você pode concluir que a concavidade vai ser voltada para cima. Né? Tudo via forma canônica. Ok? E tem um terceiro motivo que é bem legal, que você pode aqui resolver o problema de encontrar as raízes. Você pode resolver o problema de encontrar as raízes. Por exemplo, quais são as raízes
dessa função quadrática, né? Quais são as raízes de f de x? A gente observa que, como as raízes são os valores reais que fazem a função dar zero, né? Nesse caso, as raízes são os valores que fazem dar zero, aqui nós não teremos valores reais. Raízes são os valores que fazem dar zero, nós não teremos valores reais. Esse gráfico, em nenhum momento, ele encosta aqui, ele toca o eixo x. Então não existe valor real, isso já é fato. Só que se você usar isso aqui, né, e substituir o f de x por zero, você obtém aqui uma equação do segundo grau, tá? Eu reforço, aqui não é uma equação do segundo grau, isso aqui é uma função quadrática, tem duas variáveis, tá? E resolver o problema de encontrar as raízes gera uma equação do segundo grau. E aí, se você fosse resolver, você encontraria isso aqui, ó, x é igual a mais ou menos raiz de menos 30 mais 10, que são dois números, né, chamados complexos, a gente vai estudar isso lá na frente, mas isso aqui mostra que não existe valor, não existe número real que seja raiz dessa função. Ou seja, não existe valor real, né? Em nenhum momento ela toca o eixo x. Tá? Depois, com o estudo mais na frente, a gente vai tentar entender o que significa uma função quadrática ter números complexos como raiz. Tá? Então, quis mostrar nesse exemplo para vocês, né, várias consequências, né, aplicações, propriedades, benefícios, vantagens de se usar a forma canônica da função quadrática. Tá? No outro vídeo eu vou mostrar mais algumas aplicações para vocês. Forte abraço, obrigado pela companhia.